Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los e recebê-las nesse mundo virtual. A todos e todas, minhas saudações libertárias. Estamos aqui para discutir sobre o tema de repercussões jurídicas e sociais da pandemia numa sala escolhida a dedo. Nós estamos na sala Dandara dos Palmares, que simboliza muito a escolha dos 3 ilustres palestrantes que tem relação direta com os 3 grandes temas que nós estamos a tratar no Brasil e no mundo quando nós falamos da pessoa humana. A pessoa humana que às vezes é confrontada com a riqueza, com o poderio econômico e que se acentuou muito nesse período de pandemia, não só como crise sanitária, mas também como crise humanitária. Trouxemos para debate aqui Dom Leonardo, que pertence à Ordem dos Frades Menores, doutor em Filosofia pela Universidade Antoniano, arcebispo metropolitano de Manaus e foi, para honra minha, quando presidente da OAB, secretário-geral da CNBB por 2 mandatos. Também presente Juliana Souza, advogada, ativista antirracista, pós-graduada em Direitos Fundamentais e Processo Constitucional, é pesquisadora do PPG, Diversistas e NAP-PLAC da FAO, ambos da USP, cofundadora da ANSUV, membra do Coletivo Independente de Advogados e Advogadas Negros e Negras e coordenadora do Núcleo Absecrim e do Grupo Prerrogativas. Também Ricardo Antunes, professor de todos nós, professor titular de Sociologia do Trabalho, autor de diversos livros, dentre eles do Coronavírus, O Trabalho sob Fogo Cruzado e Privilégio da Servidão, ambos pela Biotempo, Os Sentidos do Trabalho, também da Biotempo, e publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, Holanda, Itália, Portugal, Índia, Argentina, e também professor visitante da Universidade de Foscari, na Veneza. Professor visitante também da Universidade de Sussex, da Inglaterra. Os 3 têm especialização nos temas que se relacionam. A discussão da defesa das comunidades originárias, dos povos indígenas, da floresta amazônica, não sem razão, Dom Leonardo é bispo lá em Manaus, vivendo diretamente com o tema. A Juliana também demonstrando nesses tempos de pandemia e de reação que quedou-se a ideia de que o Brasil é o paraíso da igualdade racial, já que todos sabiam que do racismo estrutural e agora revelado, e o professor Ricardo Antunes, que nesse período em que coisifica-se a pessoa humana e que a pessoa humana é mercadoria a ser apropriada pelo menor preço. Como essas camadas da sociedade estão reagindo ou sentindo os novos tempos e os tempos de pandemia? Esses serão os temas que debateremos aqui nesse painel, a começar pela voz sacra de Dom Leonardo. Para todos nós, Dom Leonardo, o senhor tem a palavra por 20 minutos e eu avisarei quando chegarmos mais próximo. Obrigado, doutor César. Obrigado pela oportunidade de participar desse congresso virtual. Eu vou tentar dar a minha contribuição. Eu preparei, inclusive, uma pequena explanação, tentando, em primeiro lugar, recordar o que é técnica, tecnologia, porque eu tenho, às vezes, a impressão de que estamos pensando em instrumentos tecnológicos.
e esquecendo de que vivemos no momento da tecnologia, ou vivemos no modo de ser da tecnologia. O modo de ser é sempre relacionado ao humano, o modo do humano estar no mundo, né? Depois, queria também abordar alguns elementos que me pareceram muito importantes no sentido da própria religiosidade. Estando aqui em Manaus e todos acompanharam e perceberam a grande dificuldade porque passou a cidade de Manaus, mais do que talvez em outras realidades, aflorou de maneira muito aguda a questão religiosa, que está quase imperceptível ainda, mas eu creio que valeria a pena nós refletirmos um pouquinho também sobre essa questão, dado que se trata de tecnologia e humano, os avanços, né, e as contribuições que nós podemos dar. Os ensinamentos da pandemia. Eu queria começar com uma frase do Sérgio Ribeiro, que veio a óbito faz poucos dias. Ele diz assim: tenho na minha vida a busca como medida, o encontro como chegada e como ponto de partida. Tenho na minha vida a busca como medida, o encontro como chegada e como ponto de partida. Tudo tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, seja em relação à tecnologia, que não está distanciada, que não é outro contrário do humano. Assim, eu queria rapidamente colocar a questão da técnica artesanal e da técnica moderna. A técnica artesanal é uma forma de saber que conduz à produção de obras humanas. Produz como expansividade da natureza, é uma espécie de continuidade, um modo diferente do modo de produzir da natureza. Produzir como ação que, na escuta do produzir da natureza, nós damos largas. Natureza como que dirigindo, movendo a ação humana no seu produzir. A natureza produz o trabalho do seu labor. Basta contemplarmos o movimento da natureza e perceberemos que produz flores, frutos, vento. O homem, na sintonia com a continuidade da natureza, também apresenta o seu labor. Por exemplo, Vidas Secas, Graciliano Ramos, o campo cultivado, a literatura, a arquitetura, as cidades, o Alto da Compadecida. São obras obradas, produzidas, embora distinta da produção da natureza, diz do humano. Que produção é diferente de fabricação. Quando nós falamos de produção, é um modo de deixar vir à luz o modo do mundo da natureza. Eu queria também abordar rapidamente a questão da técnica moderna. A técnica moderna também é uma experiência de desencobrimento do encobrimento, da busca da verdade. Mas tem um modo de abordagem próprio da natureza, que é a calculabilidade através dos processos naturais. Vejam, quando nós começamos a perceber isso, nós tivemos uma grande dificuldade durante o tempo aqui da pandemia, que os pobres não contaram, porque não entram na contabilidade, não contam. E as pessoas que não estão documentadas simplesmente o rosto não apareceu. Esse modo moderno da técnica da calculabilidade. A calculabilidade prevê processos naturais. O que é calculável é real. A natureza aparece numa objetividade calculável. Vejam toda essa questão da Amazônia, tem a ver muito com isso. A questão da mineração e tudo mais, é o cálculo que se faz de uma árvore de pé ou não de pé, o quanto de mineração, quanto de ganho. Esse desencobrimento, porém, tem o caráter peculiar de desafio e exploração. A natureza é desafiada, intimada a pôr-se na ótica de uma produção que explora como um reservatório de energias.
O desencobrimento desafiador e exploratório da técnica intima a natureza a abrir-se e a expor-se como disponibilidade. Nós estamos obrigando a natureza a dizer o que ela pode nos fornecer. A técnica moderna compreende a realidade do real no sentido da calculabilidade, da disponibilidade. O problema grande é que não é só a natureza que está submetida ao desencobrimento desafiador exploratório, mas nós mesmos, o homem mesmo. O homem aparece como material, como energia, como recurso, como dispositivo, como algo que está pré-disposto, disponível para o desencobrimento desafiador exploratório. A realidade, no modo da técnica, aparece, por exemplo, no sistema. Nós colocamos tudo em sistema. Os índios, a floresta não entra no sistema. Enquanto não entrar no sistema, não tem importância. O sistema é um modo todo, o sistema é um todo cuja totalidade se faz de maneira padronizada. As partes do sistema são elementos, não têm significância em si mesma, mas só a partir da função que o sistema lhes confere. Colocamos tudo dentro do sistema. Vejo que nós, no fundo, vivemos entre uma técnica moderna e a técnica artesanal. As artes, por exemplo, estão ainda todas na sintonia de uma técnica artesanal, né? Não estão relacionados tanto com a técnica moderna. Um outro elemento ainda que vale a pena chamar a atenção, além do sistema, é que nós informatizamos tudo. No centro de tudo está a preocupação com a segurança do controle de todo o real por meio do controle da informação. Com ela se instaura a vida social digitalizada. Os homens são instados a participar da convivência doméstica, comunitária e social, da comunicação, do trabalho, do estudo, do ensino, do entretenimento, da cultura, atuando nos meios ambientais virtuais. O virtual, com isso, passa a ser o meio, o elemento em que vivemos de modo predominante da vida do real. Veja, as comunidades indígenas não foram nem mesmo avisadas da presença do coronavírus, as nossas comunidades ribeirinhas, porque não estavam na informatização. O virtual, com isso, passa a ser o meio, o elemento em que vivemos de modo predominante do real. Diminui-se a distância do tempo e do espaço. A pandemia nos veio elucidar que esse modo técnico não é suficiente para uma vida em liberdade. Por isso está, bem dizer, contudo, como sistema informatizado, a luz e a transparência do virtual obscureceu, o saber artesanal se perdeu, a capacidade de genuína ação na pluralidade da convivência, por exemplo, a política, se estiolou. Nós estamos percebendo como a questão política voltou de maneira muito forte nesse momento, talvez justamente por isso. Então, diante disso, valeria a pena dizer que técnica não é diferente do humano. O humano tem a ver com a técnica com o humano. É o modo de ser do humano que se manifesta na técnica. Então, não estamos distanciados entre técnica, estamos distanciados quando pensamos apenas em instrumentais, mas como modo de ser é próprio do humano também a técnica. Por isso, então, algumas observações. Os cientistas brasileiros apresentaram o sequenciamento do genoma do coronavírus em poucos dias. Isso é extraordinário. A presença da ciência dos cientistas. A pandemia levou muitos cientistas e infectologistas a pesquisar e contribuírem na elucidação e superação do vírus. Se houvesse apoio à pesquisa, estaríamos ainda mais preparados no futuro. Houve, apesar de afirmações em contrário, uma crescente confiança na ciência. É decisivo essa confiança na ciência para o futuro da Amazônia e para o futuro dos povos originários, especialmente os povos indígenas. A tecnologia como modo de produção, de relação, nos fez perceber como estamos destruindo o nosso planeta
E por isso o vírus começou sempre mais a saltar da natureza para o meio dos humanos. A compreensão de que tudo está interligado cresceu com a pandemia. O grito, na verdade, ainda está na garganta, mas já se ouve a necessidade de cuidar da casa comum, como insiste o Papa Francisco. Vejam, esses pesquisadores vieram mostrar como existe um elo profundo de ligação entre o vírus, que fazia apenas parte da natureza, como veio para o meio humano, e estão dizendo que no futuro teremos cada vez mais esse fenômeno. Nós, quando estamos falando de povos indígenas que vivem nesse meio, estamos falando da natureza, nós talvez deveríamos aproveitar esse momento para dizer assim da importância de uma convivência harmônica com a natureza. Nós, aqui no Brasil, com a Amazônia. A tecnologia como modo de produção de relação nos fez perceber que estamos destruindo nosso planeta. Ninguém mais pode dizer, depois do coronavírus, que a Amazônia não está sendo destruída. A Amazônia se tornou um lugar de referência quanto à destruição e contra a insensibilidade no momento do coronavírus. O humano que hoje vem à fala como técnica moderna, avançamos na tecnologia, isto é, no nosso modo de produzir. Fomos encontrando modos e meios de melhorar a situação dos doentes, como, por exemplo, as cápsulas criadas aqui no Amazonas. Os cientistas e pesquisadores buscaram uma vacina. É grande o número daqueles que dedicam a essa procura, que será o porto seguro para a humanidade em relação ao Covid-19. Os meios, as técnicas, nos ajudaram a manter as nossas relações mais próximas com a tecnologia. Foi interessante perceber aqui em Manaus, Dr. César, como os indígenas nos procuraram e foi através dos meios de tecnologia. Foi através disso que nós conseguimos estabelecer relações que nos ajudaram a compreender qual era a situação, também protestar junto às autoridades do não atendimento dos povos indígenas, por exemplo, que vivem na periferia de Manaus. A CESAI não queria atendê-los e também o SUS também não queria atendê-los. Então foi necessário um longo trabalho para podermos... E como fizemos isso? Através dos meios tecnológicos. O Estado continua a funcionar graças à tecnologia. Os julgamentos acontecidos em sessões virtuais, as sessões no Senado, na Câmara Federal, nas câmaras estaduais, as reuniões ministeriais, as reuniões empresariais, as reuniões pastorais, tudo porque tínhamos construído meios para nos encontrarmos. Depois do primeiro impacto, aprendemos a conviver, mesmo a conduzir as ações de solidariedade, porque tínhamos à disposição técnicas. Aqui eu me refiro especialmente à grande solidariedade que foi possível em relação aos pobres, às comunidades ribeirinhas e também às comunidades pobres de Manaus e às comunidades indígenas que estão aqui perto da cidade de Manaus. Isso graças à tecnologia. Eu creio que fez despertar nas pessoas um senso de solidariedade. Despertou que existe de mais humano, a capacidade de partilha, a capacidade de cuidado. A desigualdade veio mostrar que muitos nem mesmo estavam no sistema. Os índios na periferia de Manaus não estão no sistema. Apesar de tentarmos sistematizar tudo, muitas pessoas ficaram esquecidas, não existem para o Estado. E por isso não puderam nem menos acessar os R$600. Temos pessoas não documentadas, elas não contam para o sistema. Quase sem querer, vimos os rostos das pessoas que limpam, por exemplo, os nossos cemitérios, esquecidas, os nossos coveiros, esquecidos. Mas foi através do vírus que eles vieram mostrar o seu rosto. A Amazônia recebeu um novo olhar. Apesar de ter sido no momento de maior dificuldade, a Amazônia se tornou o centro do cuidado. Os povos indígenas, os povos originários, saíram do anonimato. Vejam quantas ações feitas no mundo inteiro. A ação do Salgado, por exemplo, Sebastião Salgado, nos ajudou demais.
nós, infelizmente, não conseguimos chegar até as comunidades de contato recente e que estão Dom sendo as Leonardo, mais atingidas no momento. Sim, desculpa interromper o raciocínio, é porque foi acertado que eu avisaria com 5 minutos de sim, antecedência. Então, tá só ok. estou só registrando. Um Tá. abraço. E, infelizmente, essa agressão à Amazônia que apareceu durante a pandemia ainda será uma luta de futuro. Queria registrar também que a pandemia fez com que os povos originários redescobrissem a sua medicina própria, a medicina caseira, que não foi noticiada, mas que ajudou a diminuir as mortes. Por exemplo, o povo Cocama, da região do Alto Cirimões, buscou junto aos seus rituais e chás o cuidado com a saúde nesse tempo de pandemia. Com a ausência do Estado, os Cocama encontraram meios de sobreviver. O remédio caseiro e o tratamento em casa possibilitaram a sobrevivência do povo Cocama. E eu posso dizer também, entre os nossos seminaristas, que tem alguns indígenas, foram eles que, através dos chás caseiros, é que levaram os nossos seminaristas a superar o vírus. Eu queria, então, passar agora para um elemento que considero muito importante. Fomos quase empurrados ao encontro do mistério. Diante de uma pandemia de um vírus invisível, tornou-se visível a possibilidade da morte. Talvez a maior angústia das pessoas foi confrontar-se com a morte. Morte que é o não saber, o não poder, o não dominar. Morte como proximidade da finitude humana. Na medida em que nossos hospitais ficaram seleitos sem UTI, na medida em que crescia o número de óbitos, um grande número teve que olhar no espelho da vida e pensar: também eu? Essa pergunta pode levar a uma disposição e disponibilidade de um encontro melhor com a própria existência. E por último, na religião tivemos quase uma purificação. A purificação das figuras que temos de Deus. Deus não entra nas figuras, mas nós necessitamos de figuras, mas as figuras não são Deus. Então essas figuras, elas foram como que caindo diante de nós mesmos e tivemos que retomar aquela expressão tão bonita de Pascal, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que Santo Agostinho anteriormente já usou. Isto é, um Deus de relação, não o Deus da figura, dos nossos dogmas, mas um Deus de relação. Eu creio que esse momento da pandemia ajudou a purificar a fé. Vejam, mesmo diante dos meios de comunicação, querer expulsar o vírus, querer achar que tem poder de acabar com o vírus, isso tudo foi desmistificado. Foi tudo desmistificado. Eu creio que esse momento foi muito purificador para a religião, não a fé. A fé não precisa de purificação, mas da religião, que são os modos de constituir-se, de vir à fala a questão da fé. Então, eu queria apenas reforçar mais uma vez que esse modo artesanal que os índios, da técnica que os índios mantêm, eles é que conseguiram, através desse modo, conseguir quase ir para além. Inclusive, tem um indígena que disse assim, olha, depois que a gente deixou o remédio dos brancos, a gente conseguiu melhorar. Quer dizer, voltou ao anterior. Mas ressaltar também que, apesar de tanta dor e tanto sofrimento, eu creio que nós começamos a compreender melhor a Amazônia e compreender melhor os povos originários. Infelizmente, foi através de muita dor, mas isso contribuiu muito para nós não ficarmos esquecidos e, especialmente, termos um outro olhar para com a Amazônia e os povos originários. Obrigado. Muito obrigado, Dom Leonardo, mais uma vez aprendendo as suas lições. Gosto muito da expressão que o Papa Francisco utiliza de falar da casa comum. E a casa comum está presente aqui entre todos nós, e em reação ao que você bem ilustra da coisificação da pessoa humana. Nós temos que reagir a essa mentalidade de nos transformarmos em coisa a ser apropriada pelo mercado. Mas você também traz uma expressão de voltarmos às nossas origens. Fez-me lembrar de um livro que recentemente li, de Pedro de Magalhães Gandalf,
que foi o primeiro historiador que teve no Brasil em 1520, mais ou menos, no livro que ele chama Terra de Santa Cruz, ainda que popularmente chama Brasil, e ele falando dos povos indígenas, ele fala do poder medicinal e fala da copaíba, que mostrando que o poder de cura dos povos originários que o mercado farmacêutico cuidou de fazer esquecer. Mas muito obrigado por nos lembrar de voltarmos à nossa origem. E aí a próxima a falar, Juliana Souza, que também tem trabalho muito forte e na própria expressão dela dizer que é advogada antirracista, já é uma afirmação de valor muito importante em tempos atuais, estando você na sala Dandara. Tem a palavra, Juliana. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É uma alegria imensa estar aqui com César, Dom Leonardo, Antunes. Eu inicio minha fala, saudando Dandara dos Palmares, Luísa de Benguela, Luísa Maim, Érica Malunguinho, Tercília Conceição, Sueli Carneiro, Esther Rufino, mulheres negras que vieram antes de mim, que abrem caminhos para que outras pessoas, assim como eu, possam estar aqui em espaços como esse hoje, Nossos passos vêm de longe. E pensar sobre as questões do nosso painel, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, não é possível sem que nós repensemos questões históricas e, portanto, estruturais num país estruturalmente racista, que é o Brasil. Como o César bem disse na sua fala inicial, o Brasil, que é um país que por muito tempo vigiou um sistema de democracia, falsa democracia racial, em que, teoricamente, todas as pessoas e todos os povos conviveriam de maneira harmônica e com igualdade de direitos e oportunidades, mas nós, povos e comunidades negras, sabemos que a realidade é muito diferente, Pessoas negras que começam a ser traficadas para o Brasil a partir de 1536, e processo que dura centenas de anos e que ficticiamente se encerra em 1888, mas que tem ainda hoje seus desdobramentos e suas consequências, exatamente porque nós não fizemos ao longo da história uma correção de percurso. Na verdade, nós sofisticamos as práticas escravocratas. E é isso que faz com que pessoas negras hoje vivam nas periferias das grandes cidades, não tenham acesso à terra, não tenham acesso a direitos básicos, a direitos fundamentais preceituados na nossa Constituição de 1988. Nós temos, a partir de 1850, uma lei de terras, em que torna a terra, então, mercadoria, faz com que pessoas negras e pessoas empobrecidas, indígenas, nesse processo, a terra que antes era mercadoria, a terra que antes era passada a partir de doação, torna-se, então, mercadoria. Em consequência disso, não por acaso, em 1888, temos uma fictícia abolição da escravatura. E, ao contrário do que dizem muitos registros históricos, a população negra indígena no Brasil não foi abandonada à própria sorte. Na verdade, o Estado brasileiro elaborou diversas legislações excludentes que fazem com que essa população não tenha de novo acesso a esses direitos básicos. Passa-se, então, a ter um processo de expulsão, quando a gente começa nesse processo de construção das cidades. Passa-se a ter uma expulsão da população negra indígena empobrecida dessas centralidades que se passam a se criar. Começa-se, então, a partir de 1900, entre 20 e 40, no início do século XX, a construção das favelas, e aí as populações negras são expulsas dessas centralidades e são enviadas aí às margens das cidades, às franjas das cidades. Local em que permanecem porque nós temos um processo institucional, estrutural e interpessoal de racismo. Pensar o racismo como tecnologia é uma das tecnologias que talvez deu mais certo. Do Leonardo fala sobre as tecnologias, e a instrumentalização dos corpos e da vida. E a gente pensar esse processo é pensar, talvez, como é que esse processo atinge diretamente a comunidade negra, a população negra no Brasil. A comunidade indígena no Brasil. Os verdadeiros donos dessa terra, que foram, então, expulsos e aculturados por conta de um processo genocida. Esse genocídio que se perpetua hoje em dia e que tem outros alvos.
outros alvos e que, de maneira muito eficaz, a partir de uma política de segurança pública, em que tem, muitas vezes, um inimigo não declarado, mas que opera de maneira diferente nas periferias do país, faz com que vidas de crianças negras, de que jovens negros sejam diuturnamente tiradas, sem maiores consequências, sem maiores constrangimentos, né? É por isso que se aceita que a polícia, a força policial, o aparato estatal, ceife vidas de jovens negros nas periferias do país e tenha-se como justificativa autos de resistência. É isso que faz com que, durante a pandemia, em que a recomendação é que as pessoas fiquem em casa, tenhamos uma recomendação da ONU no sentido de que parem-se as remoções. Nesse período, ainda assim, temos considerável parcela de pessoas sendo despejadas, removidas de suas habitações precárias. O Brasil, né, no estado de São Paulo, temos quase 7 milhões de déficit habitacional, seja por inadequação desse domicílio, seja por uma super adensamento desse lugar, tendo em vista que várias pessoas ficam aglomeradas em poucos metros quadrados nas periferias, ou são corriqueiramente acometidas por questões de força maior, aí como chuvas, intempéries, em áreas que são descartadas aí pelo mercado imobiliário, em que essas populações acabam indo se encontrar, tentar fazer com que aquele espaço seja, então, sua moradia, né? Tentar, então, ocupar aquele espaço, são hoje, ainda assim, retiradas, sem nenhuma outra solução habitacional provida. Temos, então, um processo histórico que faz com que populações negras, indígenas e populações empobrecidas nesse processo não acessem direitos básicos fundamentais. Pensando na nossa democracia, nossa recente democracia, temos também que entender, enquanto OAB, enquanto advogados, advogadas, pensadores, historiadores, enfim, pessoas que são, de fato, preocupadas com a verdadeira história, o verdadeiro direito à memória, que temos legislações bastante avançadas, festejadas internacionalmente, mas que, na realidade, pouco dizem, pouco trazem de efetividade no que diz respeito a direitos fundamentais, especialmente aí para a população negra. Temos o Estatuto da Igualdade Racial, que comemorou há poucos dias atrás 10 anos de existência, mas que, infelizmente, caminha a passos lentos, porque as respostas para problemas históricos, estruturais e institucionais são sempre dadas em segunda, terceira pessoa. À medida que nós temos pouquíssimas pessoas negras ocupando espaços de poder, pouquíssimas pessoas negras ocupantes de cargos eletivos, pouquíssimas pessoas negras ocupando as cadeiras do nosso sistema de justiça. Somos pouquíssimos e pouquíssimas advogados e advogadas. E, na verdade, ainda não sabemos quantos somos, já que inexiste um censo que, de fato, apure em que número estamos representados. Mas sabemos, de acordo com o IBGE, que somos, pelo menos, mais de 55% da população brasileira. População essa que não se reflete no direito ao gozo dos direitos fundamentais, não se reflete no acesso às oportunidades, tendo em vista que nós somos as populações, não por acaso, mais acometidas pelo desemprego e por todas as desgraças que parecem agora acentuadas, mas, na verdade, me parece que são, de fato, compartilhadas com outros grupos sociais que antes não experimentavam das agruras do que é ser uma pessoa negra no Brasil. Ser uma pessoa negra no Brasil é viver em crise, ser uma pessoa negra no Brasil é viver com medo. Ser uma pessoa negra no Brasil é ter seu direito à vida negociado. É ter seus direitos fundamentais negociados. Negociados por pessoas que ocupam o poder e que pouco conhecem ou que, na verdade, ignoram a nossa existência. Como Dom Leonardo bem trouxe em sua exposição, corpos que são, de fato, instrumentalizados e são, na verdade, entendidos como
instrumentos nessa máquina de fazer coisas e de mover um sistema no qual nós não somos inseridos, mas somos inseridos apenas como engrenagem num sistema de necropolítico de moer gente, e esse moer gente tem uma cor, tem um CEP e tem um sobrenome, Silva e Souza, não por acaso como o meu. Nós que, né, pessoas fomos negadas de ter direito ao nosso próprio nome, né, que fomos aculturados por um processo de apagamento e epistemicídio dos nossos saberes e dos nossos fazeres, das nossas subjetividades, da nossa estética, da nossa forma de existir no mundo. Dito isso, como contribuição para essas reflexões, penso que é fundamental que, como aprendizados da pandemia, pensemos que essas questões que antes eram exclusivamente relegadas a comunidades negras sem maiores constrangimentos, precisam ser, de fato, encampadas agora por pessoas não negras, por outros segmentos sociais que, historicamente, se utilizaram da nossa força de trabalho, do nosso sangue, do nosso suor para construir esse país, mas que pouco nos deram em contrapartida. Precisamos pensar em perspectivas de não repetição desses processos de escravidão moderna que a gente vê hoje no trabalho com a relativização dos direitos sociais, por exemplo. Temos meninos que cortam aí as cidades nas suas bicicletas e nas suas motos, com a barriga vazia, entregando jantares, almoços. Temos meninos que perdem muitas vezes a vida e são invisíveis. Hoje, passamos de 90 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Quantas dessas pessoas são negras? Quantas dessas pessoas, de fato, tiveram acesso à saúde? Temos uma outra problemática que também fica invisibilizada, mas que ganha, infelizmente, nesse período, maior evidência, que é a questão da educação. O projeto educacional no Brasil, a educação pública no Brasil, ser uma questão de classe, né, que depender da sua classe social, você vai ter um acesso diferenciado à educação, que na verdade deveria ser um direito básico e compartimentada, né, compartilhada de maneira igualitária para todas as pessoas, mas a gente sabe que as coisas, na verdade, o sistema não opera dessa maneira, faz com que populações, de novo, empobrecidas, e aí, historicamente, né, afastadas desses projetos de construção dos saberes da academia, tendo em vista que, por exemplo, eu sou a primeira pessoa negra da minha família a acessar o ensino superior, é um projeto de Estado, é um projeto de país. Nós temos um projeto que não considera a educação como valor fundamental, faz com que nós tenhamos pessoas menos críticas e que compreendam menos o processo político, o processo social no qual estão inseridas e que tenham, talvez, menos condições de questionar os rumos históricos e institucionais que o país em que elas vivem toma. Então, é fundamental que nós, novamente, olhemos para as questões históricas, estruturais, olhemos com sensibilidade para essas questões, pessoas não negras, que entendam que a questão racial no Brasil não é uma questão subjetiva, que diz somente respeito às pessoas negras, mas que isso, de fato, se trata da estrutura do nosso país, se trata da estrutura das nossas instituições. E que nós, pessoas negras, não precisamos de intermediários e intermediárias para falar sobre as nossas questões, para falar sobre as nossas vidas. Temos todas as condições de fazê-lo, inclusive o fazemos historicamente, mas também passamos por um processo histórico de silenciamento dos nossos saberes. Isso se chama epistemicídio, que é o desconsideramento de todas as nossas produções, de nosso intelecto. Então, muitas vezes, pessoas negras são entendidas em lugares sociais específicos. Quando a gente pensa numa pessoa negra, qual é o lugar que a gente pensa que ela está ocupando na sociedade? São sempre os cargos menor remunerados, em lugares de subserviência, em lugares de subalternidade, de subcidadania, de subrepresentação. Desculpe, Diga, César. Fazer a parte da conclusão, porque eu fui avisado aqui pelo painel que... Temos pouco tempo. Exatamente. Obrigado. Perfeito. Vou concluir, porque eu quero muito ouvir o Ricardo Antunes, enfim, ainda se possível fazer algumas outras intervenções, mas é que a minha fala, na verdade, é no sentido de fazer essa provocação mesmo, né?
até quando a questão racial no Brasil vai ser entendida como recorte, sendo que, na verdade, ela é um fundamento que estrutura e moldura todas as relações e os acessos que nós teremos ou não a direitos, a oportunidades. E agradeço novamente a oportunidade de estar aqui discutindo, dialogando com vocês, né, trazendo essas reflexões, e espero que, para além das nossas reflexões dentro da nossa casa, que é a OAB, mas da nossa sociedade como um todo, tenhamos um outro fazer no que diz respeito ao viver em sociedade, né, que essa pandemia nos ensine, que nos explique, e que sirva para evidenciar caminhos que nós não podemos mais repetir, né, que sirva, de fato, para que a gente tenha novos fazeres e que nós escutemos as ruas, as periferias, as favelas que gritam e clamam há muitos anos sobre quais são as condições que nós não aceitamos mais, que sejam em pleno século XXI ainda impostas sobre essa população. Muito obrigada. Muito obrigado também, Juliana. Você fala com a propriedade de quem tem o direito de fala, com a propriedade de que fala por sentir e viver. E é muito importante trazer esses temas para o mundo que não enxerga porque não quer enxergar. E isso é o tema, é muito importante, interligado, como nós estamos vendo, em plena conexão. Dom Leonardo, quando na CNBB, ingressa com 2 ações de interferência no Supremo, uma para defender os povos indígenas, e a segunda contra aquela portaria absurda que legalizava o trabalho escravo no Brasil. Então, você vê como as questões estão conectadas, e em termos de conexão, nós temos um especialista, que é o nosso professor Ricardo Antunes, que eu concedo a palavra agora com muito orgulho também. Muito bem, boa tarde, meu caro doutor César. Eu quero agradecer a você e à OAB por esse convite, honroso convite, num momento tão trágico da história da humanidade e mais que trágico na história do país. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com Dom Leonardo, ouvi-lo, e também, e em especial, a Juliana. Eu vou dispensar o doutor, Juliana, porque eu também dispenso para o meu caso. Eu vou te chamar, você é muito jovem e com esse sorriso lindo, merece ser chamada pelo nome. E a Juliana, que mostrou, né, no traço da dimensão racial, a tragédia brasileira. O nosso tempo é curto, o congresso é muito importante, e eu vou, então, ser muito direto, não é? O momento que nós estamos vendo na história da humanidade não nos permite, nessa altura do campeonato, ter uma leitura, senão, no meu ponto de vista, a que vou apresentar aqui. Quais as repercussões sociais da pandemia? Naturalmente, que é o que posso dizer no trabalho. Uma tragédia de proporções inimagináveis. Uma tragédia de proporções inimagináveis. Por quê? Porque nós já estamos vendo, os dados de hoje nos mostram, recessão global no último trimestre. Os principais países da Europa estão entre 8%, 10%, 11% de redução dos níveis de crescimento, e nós sabemos que toda vez que há uma crise profunda, e esta é a maior de todas, só tivemos parecido com isso em 102 anos atrás, com a gripe espanhola, quando morreram 50 milhões de pessoas, nós estamos vendo que é sobre os ombros da classe trabalhadora, das periferias, das classes trabalhadoras, no sentido mais amplo possível, que as classes proprietárias, as classes ricas vão despejar. É como se, né, mais uma vez, né, a tragédia. Como é que nós vamos sair deste quadro trágico, né? Esta é a primeira ideia que eu penso que é central. Uma segunda ideia, que vai me ajudar a explicar a primeira, é que não foi a pandemia que causou essa tragédia social. A pandemia, a tragédia social já existia. A pandemia estampou, desnudou, escancarou, amplificou e exasperou a realidade que já era trágica, especialmente no sul do mundo, a Ásia e os seus países pobres, não é? Vamos pensar na população pobre da China e da Índia. A África, com a sua população pobre, destroçada, predominantemente negro, nosso continente negro, onde nós encontramos as nossas verdadeiras origens junto com as comunidades indígenas, né? E a nossa América Latina. E é triste constatar que, nesse cenário pavoroso, o caso exemplar da tragédia é o nosso, por todos os motivos que nós sabemos.
crise econômica, crise social, e não é possível qualificar a crise política que nós estamos vivendo. O resultado disto é que a pandemia exasperou um quadro. Sabe por quê? Qual era a realidade social que nós tínhamos? E eu vou centrar aqui no Brasil, ora, vez por outra, faço um comentário mais geral, mas vou centrar no caso brasileiro. Qual era a nossa realidade? Uma brutal desigualdade social. As classes médias altas estavam tranquilas, porque, afinal, os seus condomínios, os seus carros, os seus equipamentos, os seus filhinhos alvos e bonitinhos das escolas, e as classes burguesas, né, sonhando com o admirável mundo de um enriquecimento descomunal. E, em fevereiro de 2020, portanto, antes da pandemia começar aqui, o primeiro caso letal foi em fim de março, nós tínhamos, né, arredondando para cima, 40% da nossa classe trabalhadora na informalidade. Naquele momento, isso significava um pouco mais de 40 milhões de pessoas, brancas, negras, indígenas, imigrantes, né, sem nenhum direito do trabalho. A primeira pergunta é: como que um país pode se imaginar como país quando metade da sua população trabalhadora, ou quase metade, não tem direito nenhum? É normal isso? É moderno? Todos os que dizem, né, esses direitos são antigos, e os que dizem isso são primatas, porque eles querem voltar à escravidão. Porque é muito fácil eu chegar para um trabalhador uberizado e falar: o que mais você está querendo? Você trabalha 14 horas por dia, você ganha 0,40, 50 ou 0,80 centavos por corrida, por quilômetro corrido, o que mais você quer? Você trabalha de domingo a sábado, então você descansa um dia por semana quando você consegue, o que mais você quer? É escravidão. Eu digo isso no meu livro, O Privilégio da Servidão. Nós estamos vivendo agora uma escravidão moderna, que é a escravidão digital. Nós tínhamos, em fevereiro desse ano, 3, 4 meses atrás, 12 milhões de desempregados e desempregadas. Hoje, naturalmente, esse índice explodiu. Nós tínhamos 5 milhões do desemprego por desalento, que, aliás, é impreciso. As pessoas não estão desempregadas por desalento, elas estão em desalento porque não têm trabalho, né? Ninguém fica procurando trabalho se não há. Ninguém é louco, tem que gastar dinheiro, pegar o ônibus, se vestir, botar roupa, se alimentar, para depois de 6 meses fazendo isso todo dia, onde ele vai encontrar dinheiro para comer na rua? Onde ele vai encontrar dinheiro para vestir-se mais ou menos de modo a conseguir um emprego? Então, são 17 milhões, eram 17 milhões em fevereiro, quase 18, por índices do IBGE, arredondando aqui. E mais uma massa de subutilizados, subocupados, autônomos. Por que existe essa tragédia? Tá certo? Por quê? É isso que nós temos que enfrentar, esse debate. Se quisermos sair da pandemia, porque tem 2 cenários, no meu entender, pós-pandêmico, e eu vou tentar chegar nele. Por que estavam nessa tragédia? Há uma trípode destrutiva que comanda o nosso mundo. É o neoliberalismo como ideário, privatização, liberdade plena dos capitais, destruição da dimensão social do Estado e liberdade absoluta de exploração, superexploração da força de trabalho, seja ela branca, homem, mulher, negra, com a diferença que o homem negro é mais explorado que o homem branco, a mulher negra é mais explorada que a mulher branca, a mulher branca é mais explorada que o homem branco. A trabalhadora imigrante é mais explorada que o trabalho imigrante, homem, masculino, e ambos são mais explorados do que os brancos. É esse o nosso cenário, né? E o segundo elemento é que nós vivemos hoje, e se nós não tocarmos nesses pontos, né, aí a Margaret Thatcher terá razão, pasmem vocês, o Ricardo concordando com a Margaret, there is no alternative, porque esse segundo ponto é uma hegemonia desumana do capital financeiro. O capital financeiro não tem coágulo de civilidade. O capital financeiro contabiliza como que o D vira D1. D, vírgula, D linha. Tá? Como que o dinheiro gera mais dinheiro. É isso que vale. Por isso que as contabilidades são maravilhosas. Os bancos ganham com crise e sem crise. E o terceiro elemento, que o Dom Leonardo também tratou, né,
que eu acho vital é que este período, que começou em 1973, depois das lutas 68, 73, e chegou, tá certo? E se agudizou em 2000, do século XXI, a partir especialmente de 2008 e 2009, nós temos um monumental avanço técnico-informacional digital, cujo objetivo primeiro não é a melhoria da humanidade, não é, isto precisa ser dito, a guerra entre a Apple nos Estados Unidos e a Huawei chinesa, para ver quem controla a geração 5G, em que vai beneficiar a humanidade? Em que a classe trabalhadora branca, negra, imigrante, indígena vai se beneficiar? Quantos bilhões de empregos serão criados? Vão reduzir empregos. Então, há algo de estranho no reino da Dinamarca. E nós não estamos, né? Nós não estamos na Dinamarca. Aqui nós estamos no sul do mundo. Aqui é tudo diferente. Eu vou dar só esse exemplo. A Apple, né, e a Huawei disputando a 5G. Nós vimos na semana passada o governo norte-americano exigindo que o seu governo, digamos, subserviente inglês também pode a Huawei chinesa e o tire da Inglaterra. Eu não estou defendendo nenhuma das duas, hein? Como diz o nosso grande Chico Buarque, me inclua fora dessa. Essa é guerra de gigantes. A Apple norte-americana, tá? Ela produz os Apples, né, os seus equipamentos maravilhosos, na fábrica Foxconn da China, que é a grande empresa de terceirização global. Só dou um exemplo, que eu cito no meu livro O Privilégio da Servidão. Em 2010, 17 tentativas de suicídios de operários, trabalhadores da Foxconn. 10, infelizmente, foram bem-sucedidos no trágico, porque quando, e a Juliana sabe bem o que eu estou falando, porque uma das formas de se recuperar a sua humanidade e acabar com o sofrimento do escravo negro ou da escrava negra, qual era? A coletiva e espetacular, o quilombo. A desesperadora era o suicídio. Era a única forma de manifestar que não aceitava mais a condição, como o César bem disse, da coisificação, né? E a Huawei na China, junto com a Alibaba, né, ela tem um sistema de relação de trabalho na China, veja, grande empresa do mundo digital. Ela tem um sistema de trabalho que chama 996. Sabe o que quer dizer isso? E que gerou muitas greves dos operários e das operárias chinesas. Trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Eu brinquei num artigo que eu escrevi recentemente, e está no meu e-book lá, o Trabalho sobre Fogo Cruzado. Fácil, né? Das 9 às 9, 12 horas por dia, e toda semana 6 dias. Haverá de existir algum bom burguês que vai dizer, mas vocês têm domingo, o que mais que vocês querem? Não está bom o domingo para repor as energias? É este vilipêndio. E isto ocorre ao mesmo tempo que tem centenas de milhões de homens no mundo, e no Brasil, tá certo? São milhões também, não são centenas, por suposto, mas são milhões, né, que trabalham 12, 14, 16, às vezes mais horas por dia. E nós temos no mundo centenas de milhões, no Brasil, milhões de pessoas que trabalham 1, 2, 3 horas por semana, porque não tem trabalho e não tem como sobreviver. E esse ministro da deseconomia, ele está sugerindo que o ideal é assim: trabalha, recebe, não trabalha, não recebe. Mas as pessoas não trabalham não é porque não querem. Eles não trabalham porque não têm trabalho. Você tem um bolsão imenso, porque o mundo técnico-informacional digital é voltado predominantemente, não é só, mas é predominantemente, para os interesses das grandes corporações. É preciso que se diga de modo claro, se olha a história, o primeiro modo de produção da história da humanidade, eu não estou defendendo nenhum dos anteriores, hein? Mas o capitalismo é o primeiro modo de produção da história da humanidade, cujo objetivo não é a reprodução da humanidade. Pode ser desigual, patrícios, plebeus, servos, e senhores feudais, senhores escravos, mas o objetivo central é o enriquecimento através do lucro. E se der para beneficiar um pouco os pobres, é a migalha. E não é possível ser mais assim. É por isso que nós estamos vendo hoje, né? E aí eu entro no penúltimo ponto que eu quero indicar, está em curso um laboratório de experimentação dos capitais sobre o trabalho, porque os capitais chegaram num Frankenstein espetacular.
né? O capitalismo, lembra desse maravilhoso romance, né? que nos assusta. Eu reli agora, o ano passado, né? Antes da pandemia, foi em janeiro do ano passado, e não foi fácil, porque é uma trombada. É um romance espetacular, mas é uma tragédia atrás de tragédia. Só no final que você sente um coágulo de humanidade, o que tornou essa peça espetacular. Qual é o Frankenstein social que estão criando? Não para de crescer. O único trabalho que não para de crescer no mundo é aquele que existe hoje nas plataformas digitais, o que eu chamo de trabalho uberizado, não é? Ou do trabalho das plataformas, dos aplicativos, dos entregadores. Qual é o mistério? Alta tecnologia, algoritmos, plataformas. Impossível qualquer trabalhador ou trabalhador trabalhar deles sem ter, digamos assim, um celular, o carro, no caso dos que prestam trabalho de transporte individual, Uber, 99, Cabify, moto ou bicicleta, podendo ser, na Europa você tem exemplos de patins, aqui menos, né? E a pé. Eu já vi trabalhadores entregando a pé com aquelas mochilas, né? Porque é para sobreviver. E se o carro quebra? E se a bicicleta eu não tenho condições de comprar? Eu vou entregar a pé porque eu tenho que ganhar. Muito bem. E isto ocorre, veja, pasmem, isto eu espero que tenha consequências jurídicas, porque é muito fácil lá no alto, a terceirização é boa, é inevitável. Quase que eu já fiz essa provocação, eu me dou o direito de fazer, são 40 anos que eu estudo o mundo do trabalho, e não estudo com a finalidade só acadêmica, né? Se fosse por isso, eu tenho todos os títulos que eu nunca pensei que eu fosse ter. Nunca pensei, nunca sonhei com eles. Mas é o seguinte, seria muito fácil. Ô, Ricardo, eu vou fazer uma proposta. Pois não. Passei o tempo Só já? Não, só me pedindo para concluir em 4 minutos. Tá, eu Porque concluo sim. o painel Falta em 4 minutos. 4 minutos. Veja, o fundamental aqui, então, é que nós temos, né, uma massa de trabalhadores e trabalhadoras altamente tecnologizados e completamente na informalidade. E qual é o milagre? As empresas criaram um milagre e elas contratam advogados caríssimos para achar o caminho das pedras. O que elas dizem? Nós somos empresas de tecnologia. Não é verdade. Não é verdade. A Uber não vende tecnologia, a Uber Eats também não, a iFood também não, a Rappi também não, a James, todas elas, tá certo? A Amazon, que é a maior de todas, a Amazon tem trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, né, sem nenhum direito do trabalho. Esta é que é a questão. E viram prestadores de serviço. O problema, César, para tentar finalizar, então, é que isto vai se generalizar. Se acorda, se o relógio continuar com esse movimento, os advogados serão uberizados, os médicos serão uberizados, as enfermeiras serão uberizadas, tá certo? Nós vamos ter, digamos assim, as trabalhadoras do care já são, dos cuidados, as trabalhadoras domésticas. Se eu quiser amanhã alguém para limpar minha casa aqui na pandemia, eu telefono para uma plataforma, vem uma trabalhadora aqui. Provavelmente, Juliana, né, negra e pobre. A plataforma vai ganhar o cacau e a trabalhadora fica com o restinho, com a pontinha do cacau. Não dá nem para ter o gosto. Então, esse é o nosso desafio. Nós queremos uma sociedade uberizada. Já pensaram juízes uberizados? Mas por que não? Alguém pensa que se a corda correr, né? Nós já vimos que a figura que preside este país, não é? Já disse várias vezes, se depender dele, acaba com a justiça do trabalho numa tacada. Mas antes pode ser que ele experimente a terceirização. E é um flagelo. O nosso país tem que dizer, se quer dignidade, o trabalho é um valor que se converteu num desvalor e um não valor para criar mais valor. É preciso reinventar. E qual é a pista? Última palavra e último minuto. Temos que reinventar um novo modo de vida. Por onde começar? Só vou falar por onde começar e não vou explicar, porque está tão dito aqui. Experiência magistral das comunidades indígenas. O único povo que nós conhecemos verdadeiramente autossustentável. Eu não conheço nenhuma comunidade indígena que destruiu a floresta para enriquecer, porque a riqueza deles estava na pintura, na arte, na felicidade, no tempo livre. Segunda experiência, a nossa origem africana, o quilombo dos Palmares e a luta negra hoje espetacular. O racismo é um flagelo e ele é enrustido no Brasil ou aberto. Aquela ideia de democracia racial, isso é ficção. E a terceira
experiência fundamental que nós estamos vivendo hoje é o movimento feminista. Há uma revolução feminista mundial em curso que cansou de patriarcalismo e capitalismo. Se juntarmos com os demais movimentos populares e com a classe trabalhadora em sentido amplo, nós vamos conseguir tirar o país e o mundo deste inferno, porque senão tudo vai piorar. Agradeço a vocês, espero não ter passado aí muito dos minutinhos que nós tivemos, foi um prazer enorme poder dialogar. Obrigado, César. Obrigado também, Ricardo, e dizer que as coisas estão tão conectadas nessa casa comum que quando me pediram a indicação, eram 4, eu pensei que eram 4 temas que poderiam ser abordados, o quarto era o feminismo, mas só podia, no máximo, 3 salas. As coisas demonstram como nós temos que compreender que tudo está correto, tudo está junto, os problemas não são individualizados, os problemas precisam de reações comuns, porque os ataques, esses sim, são ataques estruturais, essa compreensão de que o mercado é um Deus, e sendo um Deus devemos a ele nos curvar, ele atinge todos esses temas, principalmente quando eles acham que ser humano é mercadoria e a modernidade é a mercadoria ser apropriada pelo menor preço. Acho que nós cumprimos o nosso dever aqui, o dever da consciência e da ciência, porque ninguém, e é importante, Juliana fala da importância da memória, a ausência de memória no Brasil, é importante que a gente fique sempre lembrando desse tema, debatendo esse tema, para que depois diga, eu não sabia. Hoje se sabe claramente que os povos da floresta estão sendo massacrados em genocídio, como os negros estão sendo massacrados em genocídio nas comunidades, como os trabalhadores estão sendo massacrados o tempo todo naquilo que hoje eu chamo a CLT de consolidação das lesões trabalhistas, e essa nova compreensão de apropriação que você bem pontuou, Ricardo, que é dos trabalhadores de aplicativo. E a conclusão que nós temos que chegar é que os avanços tecnológicos que nós estamos aqui, que começa com o Dom Leonardo na sua primeira expressão e terminado na sua expressão, Ricardo, passando pela Juliana, é que os avanços tecnológicos não podem abrir mão dos avanços humanistas, o que nós construímos no longo do tempo. E aí eu queria agradecer a todos e a todas, dizer que nós da UAB ganhamos muito, eu pessoalmente ganhei muito trazendo 3 pessoas que eu admiro, não pelo discurso, mas admiro pela ação. Quando se consegue unir o discurso com a ação, nós temos pessoas que só têm a nos ajudar a construir esse mundo mais justo, mais igualitário, mais fraterno. Obrigado a todos e a todas, e obrigado àqueles que nos estão, nesse tempo moderno, nos ouvindo, nos escutando. Beijo no coração. Obrigado, abraço a todos e todas. Obrigado.